Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Magistrar. Eu sou a professora Isadora Lazarete e é um prazer imenso poder contribuir para mais um passo rumo à aprovação de vocês no exame da ordem. Hoje nós vamos mergulhar num assunto que tem sido objeto de incidência nas questões de ética profissional, que diz respeito às atividades privativas da advocacia. Então, o objetivo dessa aula é que vocês saiam dela com o conhecimento necessário para acertar essas questões na prova. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que conhecimento é poder, mas conhecimento direcionado, estratégico e disciplinado é aprovação. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer agora, né? Eu quero mostrar para vocês o que realmente cai na prova, como que esse tema tem sido objeto de cobrança pelo examinador, né? Quais são as pegadinhas clássicas que a FGV tem feito aí nas provas e como que vocês podem identificar a resposta, né, de uma forma certeira. Então, peguem seu material, foquem aqui comigo e vamos dominar juntos mais esse tema. Bora lá! Quando a gente fala em atividades privativas da advocacia, nós precisamos, antes disso, falar da figura do advogado, né? Delimitar a sua atuação, a sua atividade. Então, o advogado, como, né, previsto lá na Constituição Federal, no artigo 133, ele é essencial à administração da justiça, né? E ele vai ser aí um defensor no âmbito do Estado Democrático de Direito, e vai ser assim reconhecido quando ele possuir uma inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, né? É isso que o artigo 3º me diz aqui. O exercício da atividade da advocacia no Brasil é a denominação de advogado, são privativos aqueles que forem inscritos na OAB. E o advogado aqui, ele pode ser tanto público quanto privado, né? Que aí a gente tem aqui a redação do parágrafo 1º. Os advogados privados vão ser aqueles reconhecidos por serem os autônomos na iniciativa privada, né? Enquanto que os advogados públicos, eles vão ter uma relação direta com a administração pública, né? A exemplo dos procuradores dos estados, dos integrantes da Advocacia Geral da União, os próprios defensores públicos, né? Eles vão ter aí um regime próprio que vão se subordinar, né? E vão se sujeitar ao regime do Estatuto da Advocacia da OAB, com uma exceção, tá? Muita atenção aqui ao tema com repercussão geral, número 1074, tá? Que o STF decidiu que é inconstitucional a inscrição do defensor público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, lembrar dessa questão do tema do STF em relação à figura do defensor, tá? Mas esse artigo 3º, ele vai ser o alicerce do sistema da OAB, porque ele traz aí uma reserva legal, né? Que somente aquele que está regularmente inscrito na OAB vai poder exercer a advocacia no Brasil, e utilizar a denominação advogado, né? O que significa que ninguém mais, por mais formado em direito que seja, vai poder atuar juridicamente de forma autônoma como advogado sem a devida inscrição. Passando então para o artigo 2º, que também é muito importante para entender a figura do advogado, né? Ele me traz que o advogado é indispensável à administração da justiça, que é aquele conceito chave de matriz constitucional, né, que vai trazer essa questão da indispensabilidade, né, do advogado, e também traz a ideia da função social, tá? E da função essencial do advogado. Então, o advogado não é uma figura, né, que está ali na Constituição apenas de forma decorativa, mas um profissional que tem uma presença indispensável para que a justiça também se realize plenamente, né? Para que ele seja um instrumento de garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal em si. E essa base constitucional, né, que também é reproduzida pelo Estatuto da Advocacia e da OAB, aqui no artigo 2º, ela eleva o advogado a essa função essencial, né, da sua própria existência. Então, é muito importante que vocês fixem muito bem essa ideia.
E aí o parágrafo primeiro me fala assim, que no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Então, para o exame da OAB, aqui pode ter uma pegadinha, aqui pode ter uma contradição entre ministério privado e serviço público. Então, guardem, pessoal. Mesmo atuando como profissional liberal, tá? Seja num escritório próprio, seja numa sociedade, como autônomo, a atividade do advogado, ela tem um impacto direto na sociedade e também no funcionamento do sistema de justiça. Então, ele tem uma profissão privada, mas ela tem aí um viés público-social muito forte, justamente por conta desse elo entre o cidadão e o poder judiciário, que demonstra a responsabilidade social da nossa profissão. Então, essa é a essencialidade, né? E também a própria função social que o advogado exerce. Ainda, a figura do advogado, ela vai se verificar em várias esferas, né? Seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo e até mesmo no próprio processo legislativo. Então, a figura do advogado, por exemplo, no processo judicial, prestem atenção no parágrafo 2º do artigo 2º do Estatuto da Advocacia e da OAB, porque ele me diz que o advogado, né, ele contribui, no processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e os seus atos constituem munus público. Prestem muita atenção nessa palavra postulação, tá? Muita atenção aqui. Para o exame da OAB, essa palavra postulação, ela significa que o advogado ele não vai decidir, mas ele apresenta aqui argumentos, provas, de uma forma técnica para formar o livre convencimento daquele julgador que vai analisar aquele processo, né? E os atos do advogado, eles são um munus público, ou seja, um encargo, um dever. Então, isso reforça aquela ideia de que o advogado, quando defende o seu cliente, ele está diretamente colaborando para que a justiça se concretize, né? Para que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos lá no artigo 5º da Constituição, eles sejam materializados pela atuação do advogado nesse processo. E no âmbito administrativo, né? O parágrafo segundo A do artigo 2º do Estatuto da Advocacia, ele me diz que no processo administrativo, o advogado contribui com a postulação, novamente, né, de decisão favorável ao seu constituinte e os seus atos constituem munus público. Tá? Então, para o exame da OAB, essa inclusão do parágrafo 2º A, ela decorreu da Lei 14.365, de 2022, que foi uma alteração legislativa que, embora seja de 2022, ela é ainda recente, né? E que novidades legislativas costumam ser alvo frequente de questões. E ela traz, né, essa alteração legislativa, ela trouxe, estendeu, na verdade, a indispensabilidade, o caráter de munus público do advogado para o processo administrativo. Mas, muito cuidado, tá? É uma extensão, tá? Para o processo administrativo, né? Ele reforça aqui a figura do advogado também nesse âmbito, né? Seja no processo disciplinar no trabalho, uma defesa perante alguma autarquia ou algum outro órgão da administração pública, né? Mas lembrem que temos aqui a súmula vinculante número 5, né, que dispõe que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não vai ao fim da Constituição. Então, é uma extensão e não uma essencialidade, tá? Também, o artigo 2º-A do Estatuto da Advocacia da OAB, ele traz essa extensão lá para o processo legislativo, né? Trazendo a possibilidade do advogado contribuir com a elaboração das normas jurídicas no âmbito dos poderes da República, né? Então, é outra alteração da Lei 14.365, né? Também de 2022, é muito relevante, porque isso aqui, ele nos mostra, ele nos traz, né, a ideia de que a atuação do advogado, ela vai além do litígio, da disputa dos processos, porque o advogado, ele tem conhecimento técnico para auxiliar na criação de leis,
é só, podemos pensar em comissões, por exemplo, consultorias para projetos de leis, que expande muito o leque de atuação desse profissional e demonstra, né, a confiança que um legislador ele deposita na capacidade do advogado para aperfeiçoar esse ordenamento jurídico, né, no sentido de contribuir para a análise de um processo, de um projeto de lei, né, no âmbito do processo legislativo. Tudo bem? Agora, nós vamos falar especificamente sobre as atividades privativas da advocacia. Então, a gente precisa saber que essas atividades privativas, elas estão previstas lá no artigo 1º do Estatuto da Advocacia e da OAB, e ele me diz que são atividades privativas da advocacia. Por que que não está passando? Voltou. Enfim, vamos lá. Que são atividades privativas da advocacia, a postulação a órgão do Poder Judiciário, né, e aos juizados especiais. Esse é o primeiro inciso, já que o slide não está fixando. Mas, enfim, essa, essa postulação, tá, para órgão do Poder Judiciário e juizados especiais, ela me traz aí a capacidade postulatória, tá, do advogado, que é, em regra, privativa dele, né? Mas muito cuidado, porque aqui existem exceções que estão ali na tela, que são as exceções que o examinador adora cobrar, tá? A redação do inciso 1, ela foi, inclusive está arriscada aqui em vermelho, porque dizia que era qualquer órgão do Poder Judiciário, né? E aos juizados especiais. Essa expressão qualquer, ela foi declarada inconstitucional pelo julgamento da ADI 11.27.8, e o STF entendeu que a representação por parte do advogado em juízo, ela pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. Então, a gente tem aí algumas exceções, né, dessa capacidade postulatória, que são as exceções do ius postulandi, né, possibilitando que, em situações específicas, que qualquer pessoa possa postular junto ao Poder Judiciário sem que haja uma representação por advogado. Então, é muito importante que vocês se atentem, né, a essas exceções, que são, a primeira delas, o habeas corpus, né? O habeas corpus não precisa de advogado, ou seja, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Ele não tem sequer formalidades, né? Exceto se tratar de grau recursal. Aí essa exigência vai ser realizada. No juizado especial cível, naquelas ações até 20 salários mínimos, né? É possível postular perante o juizado especial cível sem advogado, acima de causas, né, que sejam superiores a 20 salários, então o advogado, né, vai ser necessário para representar essa parte, né, de acordo com o artigo 9 da Lei 9.099 de 95. Também, no âmbito dos juizados especiais federais, a lei igualmente dispensa essa necessidade de advogado para aquelas causas até 60 salários mínimos, né? Então, aqui no âmbito do Juizado Especial Federal, conforme artigo 10 da Lei 10.259, de 2001, esse número é um pouco superior, indo até 60 salários mínimos. Não podemos esquecer também do jus postulante e da Justiça do Trabalho, né? Porque é possível, seja o empregado, seja o empregador, que acessem a justiça sem a presença de advogado. Mas aqui, cuidado com as exceções, tá? Porque também não é em todo o processo trabalhista que vai ser possível essa postulação sem advogado, né? Quais são as exceções? Ação rescisória, as ações cautelares, mandado de segurança e recursos para o TST. Então, no caso de
recurso de revista, agravo em recurso de revista também, né? E nos próprios embargos, vai ser necessário advogado. Então, lembrar dessas exceções aqui do jus postulante da Justiça do Trabalho. Também ainda a gente pode citar o artigo 2º da Lei de Alimentos, que existe uma previsão legal, né, na Lei de Alimentos que dispõe que o credor ele pode pessoalmente ou por intermédio de advogado se dirigir ao juiz competente provando parentesco, enfim, e a obrigação alimentar para exigir, né, que esses alimentos sejam prestados. É importante, contudo, decorar, né, onde que vai ser, de fato, obrigatório o advogado, por exemplo, aqui, no habeas data, né, no mandado de segurança e também na ação popular. São 3 exemplos clássicos, né, de onde que é obrigatório ter advogado, tá? O inciso 2º do artigo 1º, ele vai me trazer como atividade privativa da advocacia a atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica, tá? Então, cuidado aqui, pessoal. Bacharel sem inscrição não pode fazer nenhuma dessas atividades. O que seriam essas atividades de consultoria? Aquela atividade de responder dúvidas jurídicas específicas, própria assessoria de orientação, né, de prestar assessoramento, orientações preventivas e de planejamento, direção jurídica, uma chefia de um departamento jurídico, por exemplo. Então, uma dica muito certeira para a prova, tá? Tá lá no artigo 7º, parágrafo 1º do Regulamento Geral, que, para vocês lembrarem, direção e gerência jurídica sempre, né, privativas do advogado, tá? Então, isso não esqueçam, tá? Porque costuma ser frequentemente cobrado. Ainda, nós temos também a atividade privativa que diz respeito aos atos constitutivos das pessoas jurídicas e à exigência do visto do advogado, tá? Essa aqui é uma questão que sempre aparece, tá? Por quê? Porque, em regra, os atos constitutivos das pessoas jurídicas precisam do visto do advogado para registro, né? Então, precisa ter aí a assinatura de um advogado. Agora, temos uma exceção, que diz respeito justamente às microempresas e às empresas de pequeno porte, né? Conforme previsão lá no artigo 9, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006, né, que regulamenta as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, numa questão do tipo da OAB, para, né, se exigir aí alguma assertiva que fala para registro dos atos constitutivos, né, exceto microempresa, empresa de pequeno porte, é necessário o visto do advogado? Sim ou não? Né? Então, com a exceção de microempresa de pequeno ou empresa de pequeno porte, é necessário o visto do advogado. E aqui, o que a FGV costuma fazer nas questões? Ela coloca ali, é necessário, em vez de visto do advogado, ela vai colocar assim, é necessário dados do contador, ou é necessária indicação do advogado da empresa. Não é isso, gente. Não inventam, tá? Não confundam, é visto do advogado. Então, muito cuidado com esse aspecto aqui também. Nesses casos, tá, de atividade privativa, é muito importante também memorizar as causas de nulidades, tá? As nulidades aqui, porque aqueles atos privativos que forem praticados por quem não esteja regularmente inscrito na OAB vão ser considerados nulos, tá? Previsão aqui do artigo 4º e também vai trazer aí uma responsabilização tripla, né? Civil, penal e também administrativa. Essa nulidade, ela vai ser absoluta, né? Então, ela é inclusive reparável e suscetível de convalidação, e ela se aplica
né? Também para aqueles atos praticados por advogado impedido, por advogado suspenso, por advogado licenciado, por advogados com atividades incompatíveis. Por exemplo, imaginem um profissional, um advogado, que tem um processo disciplinar concluído com uma pena de suspensão e ele continua assinando petições, continua protocolando petições, protocolando iniciais. Então, esses atos desse advogado que tem essa penalidade ativa, né, por força desse processo disciplinar, eles são nulos, porque ele está legalmente proibido de advogar por conta da penalidade da suspensão, tá? Vindo, então, poderá ser responsabilizado triplamente, né? Seja no âmbito criminal, por exemplo, né? No âmbito lá do exercício legal da profissão, no âmbito civil, por indenização de danos que podem ser diversos, e também na esfera administrativa, aplicação de multa, né? E demais penalidades. Certo? Então, e como que a FGV tem cobrado isso nas provas, pessoal? Então, vamos resolver aqui algumas questões para verificar como que isso tem sido objeto de prova, tá? A primeira questão é do 43º exame, e ela diz assim: o Afonso, condenado por tráfico de drogas, cumpre pena dividindo cela com o Rodrigo, preso preventivamente há mais de 2 anos, sem que a instrução do processo por roubo a que responde tenha sido concluída. Indignado com a situação de Rodrigo, Afonso, que não tem formação jurídica, mas sempre foi habilidoso com escrita, decide redigir um pedido de habeas corpus em uma folha de caderno, à mão, em favor de seu companheiro de cela. Considerando o disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, assinale a afirmativa correta. Vamos analisar aqui as assertivas para verificar qual que é a correta. Assertiva A. A impetração de habeas corpus é atividade privativa de advogado regularmente inscrito na OAB, não podendo ser realizada por um leigo, ainda que em defesa dos direitos fundamentais? E aí, pessoal? Não, né? Essa assertiva aqui está incorreta. Por quê? Porque o habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, né? Inclusive de um preso para outro preso, né? Então, o habeas corpus ele não está incluído na atividade privativa da advocacia. Por isso que ela está errada. B. Vamos ver a assertiva B. Afonso poderá redigir e impetrar o habeas corpus em favor de Rodrigo, pois a impetração desse remédio constitucional não está incluída entre as atividades privativas da advocacia. Corretíssimo, né, gente? Vejam como que a prova ela testa exatamente o conhecimento sobre as exceções, né? E aqui está tratando de uma exceção do ius postulandi, né? Que está relacionada com a capacidade postulatória do advogado. Então, o Afonso, mesmo sendo leigo, estando preso, ele tem pleno direito de impetrar o habeas corpus em favor do seu companheiro de cela, que é o Rodrigo, né? Porque não é atividade privativa do advogado, não tem formalidades, pode ser, né, inclusive com numa folha de caderno à mão, por conta dessa exceção ao ius postulandi. Vamos analisar por que a C e a D também estão incorretas, então. Afonso somente poderia impetrar habeas corpus se comprovasse que não havia advogado disponível para atuar no caso de Rodrigo. Também não, né, pessoal? Mesmo fundamento, né? Não é necessário advogado nem procuração para impetração de habeas corpus. E a D, a impetração de habeas corpus é vedada para leigos quando se trata de crimes graves, como roubo, exigindo obrigatoriedade à atuação do advogado. Errada, pessoal. A gravidade do crime aqui, ela não vai restringir a possibilidade de impetrar um habeas corpus por uma pessoa leiga, né? Então, assertiva B, correta, tratando aqui de uma exceção, como a gente mencionou. Próxima questão é uma questão do 39º exame, né? E diz assim: o advogado Edson foi contratado para prestar a um cliente assessoria jurídica quanto a uma questão imobiliária. Considerando o caso hipotético, assinale a afirmativa correta. Assertiva A. Edson pode prestar assessoria de modo verbal. Também não é necessária a outorga de mandato ou formalização por contrato de honorários. B. O Edson deve prestar assessoria de modo escrito. Faz-se necessária a outorga de mandato, mesmo que não haja formalização de contrato de honorários. C.
Edson pode prestar assessoria de modo verbal, é necessária a outorga de mandato, mesmo que não haja formalização de contrato de honorários. E D, Edson deve prestar assessoria de modo escrito, mas não é necessária a outorga de mandato ou formalização de contrato de honorários. A questão estava exigindo aqui, ela está falando da atividade privativa da advocacia, que diz respeito à assessoria jurídica, né? E ela quer saber como que, se essa assessoria ou consultoria, se ela pode ou não ser exercida de modo verbal ou escrito, se precisa de procuração ou de contrato de honorários. Então, para responder essa questão, precisamos saber o disposto no artigo 5º, parágrafo 4º do Estatuto da Advocacia e da OAB, tá? Que vai me dizer que essa assessoria, que pode ser um assessoramento, uma orientação, né? Ela pode ser realizada de forma verbal, tá? Sem necessidade de procuração ou de formalização de contrato de honorários. Então, a assertiva correta aqui seria a letra A, tá? Vou explicar um pouquinho melhor. A FGV, ela trouxe aqui fez uma brincadeira aqui com os verbos de poder e dever, tá? Notem que quando a gente analisa o artigo 5º, parágrafo 4º, a gente vai ter ali que essas atividades de assessoria e consultoria jurídica, elas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, né? Então, o advogado pode prestar assessoria, sim, de forma verbal, né? Ou por escrito, sem problema nenhum. Então, essa é uma das principais características da assessoria jurídica e da consultoria jurídica nesse aspecto, né? Então, por isso que ela pode ser tanto verbal como escrita, não precisa de procuração, como pode ter procuração também, e independe de ter a formalização de contrato de honorários. Não é isso que vai caracterizar a consultoria e a assessoria jurídica, tá? Então, trouxe também a questão que o advogado ele não vai poder prestar esses serviços de assessoria e consultoria jurídica para terceiros, se ele não estiver registrado na OAB, tá? Então, basicamente, exigiu aqui uma análise, né, dessa atividade privativa da advocacia, para verificar se ela pode ser verbal ou não. Então, muito importante que a leitura do artigo 5º, parágrafo 4º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Certo, então, pessoal, a atividade da advocacia, então, é um ponto a mais lá na prova de vocês. Estudem com carinho os artigos 1º, 2º, artigo 3º, 4º, até o 5º do Estatuto da Advocacia e da OAB, em conjunto com as disposições do Regulamento Geral, tá? Especialmente nos artigos 2º, 6º, 7º, e foque muito nas exceções, nos prazos e nos casos de nulidade, tá? É exatamente isso que o examinador costuma perguntar. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar nesse tema. Foco aí, bons estudos e vamos juntos rumo à aprovação de vocês na prova da OAB. Até a próxima aula. Tchau, tchau.